Olá pessoal, que Deus abençoe a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Gostaria de fazer uma reflexão, para vocês aqui trazer uma palavra. E na Palavra do Senhor nos fala que Cristo ele chamou Pedro para ser pescadores de homens. Pedro era pescador de peixes e Deus disse que ia transformar ele em pescador de homens. Dá para se entender de que Cristo se referiu à humanidade como um agrupamento de peixes que seria pescado por Pedro, após entender o mistério, e os mandamentos do Senhor, e o caminho de Cristo. Decorrência do tempo, Pedro entendeu, começou a evangelizar, todos os apóstolos começaram a fazer o mesmo, pescar as vidas, as almas para o aprisco de Cristo, para o caminho de Jesus Cristo, Então eles passaram a ser pescadores de homens. Então o que acontece? Tem na natureza, hoje em dia, um fenômeno chamado piracema, aonde os peixes, eles saem do oceano, do mar, vai até a água doce, entra no meio de um agrupamento de rio e vai até as nascentes. Quando chega às nascentes, atingido todos os obstáculos, tem nadando contra a correnteza, contra pedregais, contra até mesmo predadores, aonde dá para ver vários vídeos, ursos, tentando se alimentar daqueles peixes que tentam subir na correnteza, vários peixes voando e os ursos comendo. Então tem muita dificuldade desses peixes chegar até a nascente. Ele sai do mar, vai até os rios, nadando contra as nascentes, nadando contra a correnteza para chegar às nascentes para desovar. E quando ela chega ali para desovar, ela desova, e ali vem um novo ciclo de natureza de vários peixes, e ali ela morre, e o seu corpo, após dela brotar ali os seus ovos, colocar os seus ovos, ela morre e o próprio corpo dela serve de alimento para a natureza, para o que sobrevive ali no rio, na água onde elas estão nadando contra a correnteza. Dá para a gente entender assim, eu entendo desta forma e desta maneira, de que quando eu criava aquário, os aquários ornamentais, ele tem o pH da água, tem o alimento que a gente tem que colocar no tempo certo e também tem a temperatura da água. Tem até um termômetro que vende, E também tem uma bomba submersa ou daquelas de bolhas, Que ela faz o movimento da água imitando a natureza. Porque tem que ter o movimento da água, a água tem que ter oxigênio para os peixes ornamentais sobreviver, Só que tem que fazer limpeza do aquário, limpeza do vidro, só que não pode trocar a água por completo, Quando for trocar um peixe de local, você tem que pegar um pouco daquela água, colocar o peixe dentro, tirar, colocar no outro ambiente, depois colocar o peixe novamente no aquário limpo, que você limpou, com a mesma água que tinha anterior, para o peixe se acostumar com a nova água, com o novo pH da água que você tratou. Ou seja, tem que ter todo cuidado com o peixe num aquário, Muitos deles ficam doentes, que tiram de um aquário e levam para o outro, e a gente coloca ele isolado no outro aquário, ali coloca gotas de remédio, ou seja, é como se fosse um hospital, um outro aquário separado daquele aquário que ele vivia com os outros peixes. Então, um peixe dentro de um aquário tem todo o seu cuidado, a temperatura da água, o alimento, o pH da água, Tem a bomba também, o movimento da água, do oxigênio tem que ser essencial, para aquele peixe. Então, tudo tem o seu cuidado. Na natureza também. E peixe sai de um rio e vai até outro rio. Por que será que tem o fenômeno da piracema? Que eles procuram um local mais sossegado para desovar, fugindo de predadores. Então, o que acontece? Ali tem nutrientes novos para os filhotes. A nascente é uma água mais fraquinha, mais pura, Que é onde eles vão atingir a sua maioridade ali, os peixes maiores, que vão para os rios, onde eles conseguem sobreviver e assim fazer o ciclo da reprodução novamente. Quando atingir a fase adulta, eles voltam também e botam os seus ovos da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, trazendo uma área espiritual, que nós somos peixes colhidos, e transformados
Como Cristo falou para Pedro, te farei pescadores de homens. Então, se nós somos considerados peixes pescados pelo Evangelho de Cristo, a gente tem que entender que aquário nós estamos frequentando. Se nesse aquário tem a bomba submersa com a velocidade dos nutrientes e do oxigênio necessário, a gente tem que ver se a água não está turva, se a pessoa está verdadeiramente limpando o aquário, tirando a água que não presta e colocando outra água com pH normal, se o alimento nesse aquário está sendo adequado, se a temperatura está sendo adequada também, senão o peixe fica doente. Quando ele fica doente, tira desse aquário, né? E se isola no outro. É por isso que existe muitas pessoas doentes dentro do seu lar, porque se ficar dentro do aquário, fica doente. É por isso que muitas das vezes a pessoa que quando está dentro do aquário, o movimento da água, o oxigênio não está adequado, a água está meia turva, o alimento não está sendo produzido da maneira correta, está meio frio, a água está meio gelado demais, o peixe começa a ficar doente, de repente não cultua mais. Temos que analisar e ver também o tipo de alimento que estamos jogando dentro desse aquário, não é verdade? Então a gente temos que analisar e ver. É melhor a gente cuidar do peixe dentro do aquário, né? Do que fazer com que esse peixe saia do aquário e vai para o aquário separado, que seja o hospital para ele cuidar. Porque quando ele for voltar novamente para o aquário, né? Ele esteja mais fortificado. É bem interessante porque tem que tirar um pouco da água desse aquário e levar para o outro lado para o peixe poder se tratar, mas fora dos outros peixes. Então isso significa de que ele consegue se tratar fora dos outros peixes, fora do ambiente do aquário onde ele se localizava. Por isso que Cristo usou a parábola do peixe, do pescador de homens, peixe. Ele disse assim, pesque peixe, retire o peixe, coloque dentro do aquário, mas cuide do aquário. Cuide da água, cuide da temperatura da água, o alimento no local certo, limpe o aquário, teste o pH da água. Às vezes o peixe não permanece dentro do seu aquário porque a água está maltratada, o oxigênio não está sendo adequado e também a alimentação do peixe não está sendo colocado corretamente, no tempo certo, no momento certo, na temperatura certa da água. O peixe fica doente e assim não fica mais dentro do seu aquário. E saiba de uma coisa, se esse peixe se tratar em um outro aquário, pode ser que encontre outro pescador de peixe que saiba cuidar do pH da água, que saiba cuidar da temperatura, que saiba alimentar no momento certo e também que saiba tratar do oxigênio. Nós somos peixes na presença de Deus e peixe produz. Peixe nada contra a correnteza, vai até as nascentes em um lugar mais tranquilo para poder produzir nova geração. Então a geração dos novos peixes que aceitarem a Cristo dentro do aquário não tem que ter bagunça, não tem que ter muita movimentação, a água, muita movimentação, que o peixe não vai conseguir sobreviver. O pH tem que estar ótimo, a temperatura tem que estar boa. E se você cuide do seu aquário, né, de uma maneira correta, não será preciso o peixe sair dali e ir para o hospital do outro lado. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos. Cuide do seu aquário, para com que esse peixe possa crescer e possa reproduzir dentro do aquário, para não precisar sair de lá e nadar contra a correnteza, para ir até as nascentes, para jogar seus filhotes lá. Aí quando os filhotes nascer lá, é provável de que ele não volte para o seu aquário, e sim ele volte para o mar, para o oceano, e o seu aquário fique vazio. Fica a reflexão aí, que Deus abençoe a todos.